Em muitas coisas da vida, nos é concedida uma escolha. A maneira de viver em si é uma escolha. Nós temos direito de determinar nossa própria maneira, escolher nossa própria maneira em que queiramos viver. A instrução é uma escolha. Podemos escolher se vamos ser instruídos ou se não vamos ser instruídos. Essa é uma escolha que temos. Certo e errado são uma escolha. Todo homem, toda mulher, menino e menina tem de escolher se vão tentar viver certo ou não viver certo. É uma escolha. Escolha é uma grande coisa. Seu destino eterno é uma escolha. E talvez esta noite, alguns de vocês vão fazer essa escolha de onde passarão a eternidade antes que este culto termine esta noite. Chegará a hora em que, se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. Há uma linha entre a misericórdia e o juízo, e é uma coisa perigosa para um homem ou uma mulher, menino ou menina, cruzar essa linha. Porque não há retorno quando se cruza essa linha de morte. Assim, esta noite, pode ser a hora em que muitos tomem sua decisão de onde passarão a eternidade sem fim. E vocês, homens aqui, de suas igrejas denominacionais, apenas creio nisto, que a hora está muito próxima de vocês quando farão uma escolha. Ou vocês vão entrar no Concílio Mundial, ou não serão mais uma denominação. Vocês terão de fazer isso, e essa escolha virá em breve. E é uma coisa perigosa esperar até essa última hora também, porque você poderia adotar algo do qual nunca pudesse se livrar. Você sabe, chega a hora em que você pode ser advertido. Então, se cruzar essa linha de advertência, então você já estará marcado do outro lado. Marcado. A igreja tem se tornado nestes dias, com sua realização, como todas as outras realizações feitas pelo homem, está se tornando científica. Estão tentando fazer uma igreja científica pela atração de pinturas e grandes torres. E é mesmo ruim que os pentecostais tenham entrado nessa rotina. Vocês estariam em melhores condições com um pandeiro na esquina e o Espírito de Deus em redor de vocês. Porém, vocês estão tentando se comparar com o resto deles porque se denominaram. Foi o que causou isto, estão vendo? Igrejas estão tentando ser científicas. E lembre-se, à medida que o homem conquista o progresso pela ciência, ele está matando a si mesmo a cada dia. Quando inventou a pólvora, olhe o que ela fez. Quando inventou um automóvel, ele matou mais do que a pólvora. Agora ele conseguiu uma bomba de hidrogênio. O que será que ele vai fazer com isso? Certo. E assim é a igreja. À medida que tenta conquistar pela ciência, por esquemas feitos pelo homem, ela o está levando para mais longe de Deus e para a morte, mais do que estava no princípio. Isso mesmo. Não escolha a sua igreja do mesmo modo que escolheu sua esposa. Está vendo? O que a ciência fez para ela foi uma maravilha, porém é melhor que você fique longe da sua igreja disso. Ele fez pinturas, pós e todas estas outras coisas. Escolha pelo caráter da sua palavra. Note, do mesmo modo que Satanás, o suficiente pelo qual enganar. Compare a noiva moderna agora com ela. Usa shorts, usa pintura, corta o cabelo, usa roupas que parecem de homem. E escuta a um pastor que lhe disse que isso estava bem. Ele é um enganador. Ele sofrerá por isso nas regiões além. Isso mesmo. Fazendo isso para enganar, para ser algo que ela não é. É assim que a igreja faz. Obtém grandes títulos de doutorado em divindade, doutorado em filosofia, doutorado em leis. Assim você diz, nosso pastor é isto, aquilo e aquilo mais. Talvez não saiba mais sobre Deus do que um hotentote acerca de noite egípcia. Isso mesmo. Correto. Alguma experiência teológica de seminário ali e não sabe absolutamente nada sobre Deus. A igreja moderna e sua pintura teológica. Tem todas as suas mulheres com sua glória rapada por algum dos seus ricos e um pastor que elas têm. Como uma Jezabel, você já ouve uma.
cabelo cortado, shorts, pinturas, tudo arrumado num gosto teológico. É assim que a igreja se encontra, correto? Porém, seu caráter espiritual está longe de ser a construtora de lar que Jesus Cristo virá receber. É exatamente aí que a igreja se encontra hoje. Vendeu seu caráter dado pela palavra a Satanás por uma religião científica feita pelo homem, quando ela tinha direito, como igreja de Deus, a permanecer com a palavra de Deus, e ter o Espírito Santo operando em seu meio, soldando o corpo juntamente com a palavra e o amor de Deus. Ao invés disso, ela vendeu seu direito de primogenitura como Esaú e tomou uma denominação que a deixa fazer isto, qualquer coisa que queira, correto? Só para ser popular, como sua mãe fez em Niceia, Roma. A palavra de Deus. Oh, como isso entrou no nosso campo pentecostal. É uma pena, mas entrou. Note só um minuto. Uma freira, numa igreja católica. Essa mulher, para se tornar freira e receber aquele último véu, ela está absolutamente rendida àquela igreja. Ela é alma, corpo e espírito, propriedade daquela igreja. Ela não tem mente própria. Ela não pode ter, quando recebe aquele último véu, nenhuma mente própria, nenhuma vontade própria. Veja aqui que Satanás as faz sua falsificação como a verdadeira. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e a sua palavra prometida, que a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença! E nós encontramos hoje que a igreja moderna, uma igreja do mundo moderno, que a igreja do mundo moderno e também a igreja espiritual estão ambas grávidas para dar à luz filhos. Uma delas, um nascimento denominacional, vai ser concebida um dia destes no Concílio Mundial de Igrejas, o que produzirá ao mundo o anticristo através de uma denominação. Essa é exatamente a verdade. Eu talvez não viva para ver isto, creio que viverei. Porém, vocês jovens, lembrem-se que ouviram um ministro dizer isso. Dará finalmente nisso. E essa é a marca da besta. Quando ela forma esse concílio mundial de igrejas e dará à luz seu filho, o anticristo. A outra está grávida da palavra de Deus e produzirá o corpo completo de Jesus Cristo, que é a noiva. O corpo de Cristo não está completo ainda. Quantos sabiam disso? O homem e a mulher são um, e Cristo é um corpo, a palavra. A noiva terá de ser o restante desse corpo. E os dois juntos formam o corpo novamente, como Adão foi do princípio. O homem e sua esposa são um. Agora ela, a verdadeira noiva, tão rendida a ele, que não usa nenhuma mente própria. Sua mente, naturalmente, é a sua vontade e sua vontade é a sua palavra. Agora, veja a assim chamada noiva escolhida pelo homem e compare a espiritual com a natural de hoje. Uma moderna Jezabel, enfeitiçada por seu Acabe, belezas de Max Factor, tudo mais, olha a igreja da mesma maneira. Porém, uma prostituta para com a palavra do Deus vivo. Grandes denominações, grandes edifícios, muito dinheiro, grandes salários, tudo rendido. Homens de pé no púlpito, endossando que isso está bem, e os deixam passar impunes com isto. Só engano, isso é tudo. Verdadeiramente uma era da igreja de Laodiceia cega, exatamente o que a Bíblia disse que seria. Disse, rica sou, estou assentada como rainha, de nada tenho falta. E não sabes que és pobre, miserável, cega, desgraçada, nua, e não o sabes. Se isso não é assim diz o Senhor, Apocalipse 3, então nunca o li. É isso que ela é, e não o sabe. Pense nisto. Arrastando-se direto para dentro de todas as nossas igrejas, por toda parte. Veja só isto, apenas na tendência moderna. A velha prostituta e filhas de Apocalipse 17, dando às pessoas pobres, cegas e miseráveis sua doutrina de teologia contrária à palavra de Deus, e nela se acharam as almas de escravos e homens e mulheres de toda parte. Ao invés de atrair o povo, Cristo vindica a sua palavra, o que atrai o povo. Ele não atrai o povo em igrejas que são atraídas por grandes denominações e grandes feitos e grandes alvoroços e coisas extravagantes. Porém, a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo.
Agora note, é interessante notar como a igreja tenta atrair a atenção do povo por finas becas e corais vestidos de mulheres de cabelo curto e rosto pintado, e acham que cantava como um anjo, mente como um demônio, andam a noite toda por aí como a bailes, como se não fosse nada. E é isso que pensam, está tudo bem, isso é bonito. Porém, veja, isso é falsificado, isso não é a palavra de Deus. Enquanto a verdadeira noiva atrai a atenção de Deus por guardar a sua palavra. Agora note, agora notemos Cristo. Você diz, bem, agora espere um minuto. E esta beleza de que o irmão está falando? A Bíblia disse em Isaías 53:2 que quando Jesus veio, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está certo? Nenhuma beleza víamos. Se ele tivesse vindo na beleza mundana como Satanás está hoje, o povo teria se aglomerado em torno dele e o aceitado da maneira que aceitam a igreja hoje. Eles teriam crido nele, recebido-o, como recebem Satanás hoje. Certamente que teriam. Porém, ele não vem nesse tipo de beleza, mas vem sempre na beleza do caráter. Ali, Cristo não foi um homem bonito, grande, forte, vigoroso. Deus não escolhe esse tipo. Eu me lembro que certa vez um profeta foi para escolher um rei, para fazer rei ao filho de Jessé, para tomar o lugar de outro rei, Saul. E assim Jessé lhe trouxe seu filho grande e fino. Ele disse, a coroa ficará bem em sua cabeça. O profeta foi derramar o azeite sobre ele, disse, Deus o rejeitou. E ele rejeitou cada um deles, até que chegou a um sujeito pequeno, de ombros caídos e aparência ruiva. E ele derramou o azeite sobre ele e disse, Deus o escolheu. Está vendo? Nós escolhemos pela vista. Deus escolhe pelo caráter. Caráter. Nunca houve um caráter como Jesus Cristo. Ele vive em você e o manifesta. Nós vemos que é verdade. Não é a beleza mundana dele que atrai sua noiva, é o caráter dele. O caráter da igreja que Jesus procura. Não onde estão grandes edifícios, onde estão grandes denominações, onde está grande número de membros. Ele prometeu se reunir onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos. Exatamente. Aí é onde o verdadeiro crente repousa suas esperanças. É sobre essa palavra de Deus sendo vindicada em verdade. O que é? Escolhe pela sua palavra. Não um grupo amante do mundo. Eles detestam isso. Não é de admirar que ela esteja divorciada dele, porque perdeu a revelação dele e não a tem. Ele não se interessa por ela pela maneira que ela age e faz, e quanto desta bobagem mundana tem. Ele está procurando o caráter dela, o caráter de Cristo. Agora, só um momento agora, é isso. Ele escolhe uma noiva para refletir o seu caráter. O que as igrejas modernas de hoje certamente falham em seguir seu programa aqui, em 1 milhão de milhas, porque negam que isso seja verdade. Assim como poderia ser, agora ele está esperando pelo dia em que essa noiva esteja formada. Hebreus 13:8. Exatamente como isto era, como ele foi, tem de ser a mesma carne dele, mesmos ossos, mesmo espírito, tudo o mesmo, exatamente construída, e esses dois então se tornam um. Até que a igreja se torne isso, eles não são um. O caráter dele, a palavra, para esta era, tem de ser moldado. Ela tem de ser moldada como ele é. Agora, encerrando, eu quero dizer a razão por que disse estas coisas. E irei encerrar. A outra noite, por volta das 3 horas da manhã, eu fui despertado. Eu tomo a qualquer de vocês para responder isto. Eu já lhes disse algo em nome do Senhor que não estivesse certo? Sempre esteve certo. Deus me ajude. Deus sabe que é verdade. Não há ninguém em parte alguma do mundo, das milhares de coisas que têm sido ditas, que ele alguma vez tenha falhado numa palavra disto. Sempre aconteceu perfeitamente. Faz algumas semanas eu estive numa visão e estava em pé num lugar alto e era para ver a pré-apresentação da igreja. E notei vindo do meu, eu me encontrava mais ou menos desta maneira, de frente para o oeste. E vindo desta direção estava um admirável grupo de mulheres, de vestidos muito bonitos, cabelo longo bem arrumado nas costas, mangas e saias decentemente compridas. E estavam todas em tom de marcha, como
Avante, soldados cristãos, marchando como para a guerra, com a cruz de Jesus indo adiante. E enquanto passavam, eu permaneci de pé e havia algo ali. Algum espírito era Deus e disse: aí está a noiva. E olhei e meu coração estava alegre. E ela deu a volta nesta direção e passou por trás de mim. Após algum tempo, quando ela voltou nesta direção, ele disse: agora a igreja moderna virá em pré-apresentação. E aqui veio a igreja asiática. Nunca vi bando tão imundo. Aqui vieram as outras igrejas das diferentes nações. Elas tinham uma aparência horrível. E eu digo isto porque tenho o dever de dizer a verdade perante Deus. E quando ele disse: aqui vem a igreja da América agora para ser pré-apresentada, se já vi um bando de demônios, foi esse. Aquelas mulheres estavam completamente nuas, com uma coisa de aparência cinza como cor de couro de elefante. E a estavam segurando em frente de si, sem parte superior nela de modo algum. Elas estavam fazendo esse tipo de coisa, estas danças que estes jovens dançam aqui, esse twist e coisas tais, e esse tipo de música tocando. E quando vi a senhorita Estados Unidos da América se aproximar, quase desmaiei. Agora, isto é, assim diz o Senhor. Se creem que eu sou servo dele, creiam em mim agora. Eu não diria isso por nada no mundo. Não haveria suficiente dinheiro em todo o mundo para me fazer dizer isso se não fosse verdade. E quando ela passou, aquela foi a coisa de aparência mais imunda que já vi. Pensei: Deus, tão duro quanto pregadores e nós, irmãos, temos trabalhado para te conseguir uma noiva. E isso é o melhor que pudemos fazer. Ela estava se requebrando, segurando isto em frente de si, uma coisa como uma destas saias de dança baiana, segurando isto em frente de sua parte baixa, assim, dançando e se requebrando como estes jovens fazem aqui nesses shows vulgares que eles têm, se requebrando. Essa foi a senhorita Cristianismo da América. Deus me ajude, pela ajuda de Deus. Essa é a aparência que tem em sua face. Eu podia ter desmaiado. Pensei toda a tentativa e a pregação e a persuasão, todas elas de cabelo curto, e estavam se requebrando e se comportando indevidamente, segurando isso em frente. Elas se aproximaram de onde eu me encontrava ali, com este ser sobrenatural. Eu não conseguia vê-lo. Eu o ouvia falando comigo, estava bem perto de mim. Mas quando elas se viraram nesta direção, elas seguraram isto, e só se requebrando e rindo e seguindo adiante, comportando-se assim, segurando isto em frente de si. Agora encontrando-me em sua presença ali, e seu servo. E de tudo o que tentei, esse é o melhor que pude fazer? Pensei: Deus, que bem me fez isto, que bem fez isto. Todo o pranto e súplica e persuasão, e os grandes sinais e prodígios e milagres que tu mostraste. E como eu permaneci ali, e ia para casa e chorava depois de lhes pregar e coisas tais. E que bem me fez? E então tenho de apresentar-te algo assim como noiva? E enquanto me encontrava ali, olhando, ela passou. E você pode imaginar a parte de trás dela, sem nada cobrindo, segurando isto em frente de si, enquanto passava rebolando, assim, a este twist, abrindo os braços e pernas assim. E ela, era vulgar como ela estava se comportando, seu corpo sacudindo para lá e para cá assim. Agora você diz: o que isto quer dizer, irmão Branham? Não sei, só estou lhes contando o que vi. E quando ela passou assim, eu olhei para ela, eu fiquei realmente desfalecido, eu simplesmente me virei. Pensei: Deus, estou condenado. Não adianta eu tentar de qualquer maneira. Melhor já parar. Senhora Carol Williams, se a senhora está sentada aqui, e aquele sonho do qual me contou faz pouco, que a senhora teve a outra noite, que a tem incomodado, aí está. O volante foi tirado da minha mão. Então eu só pensei: melhor eu esquecer isto. Eu estava acabado. Então, de repente, eu ouvi isso voltando. E se aproximando deste lado veio a mesma noiva que deu a volta nesta direção. Aqui vieram aquelas pequenas damas novamente, e cada uma delas estava vestida com seu traje nacional, de onde elas procediam,
como Suíça, Alemanha e assim por diante, cada uma usando esse tipo de traje, todas de cabelo longo exatamente como aquela no princípio. E aqui vinham elas caminhando, avante soldados cristãos, marchando como para a guerra. E quando passaram pelo palanque da pré-apresentação, onde nos encontrávamos, de repente, cada olho se voltou naquela direção. E então elas se voltaram e se foram marchando. E justamente quando começaram a subir para o céu, esta outra subiu à beira de um morro e desceu assim. Estas começaram a subir marchando para o céu. E quando se puseram a marchar, eu notei um par de mocinhas na parte de trás. Pareciam ser moças estrangeiras, como da Suécia ou Suíça, ou de algum lugar assim. Elas começaram a olhar para os lados e sair. Eu disse, não façam isso! Não saiam desse passo! E enquanto gritava assim, eu vinha encontrar-me na visão, ali com a mão estendida assim. Pensei, bem, essa é a razão por que eu disse o que disse esta noite. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que é mais tarde do que pensamos? Ela poderia estar já chamada e escolhida? Selada? Não haverá um extra, você sabe. Seria possível? Oh, sim. Oh, sim. Lembre-se do que eu disse o outro dia no café da manhã. No pólen de cruzar macho e fêmea, há 1 milhão de germes que saem, 1 milhão de óvulos que saem, mas há só um deles que vive, e no entanto, são todos parecidos. 1 de 1 milhão, cada um deles sendo o mesmo óvulo e o mesmo tipo de germe. Um deles vive, os demais morrem. Ninguém pode dizer qual é um óvulo maduro e, os detalhes. Deus tem de decidir isso. Se vai ser menino ou menina, loiro ou moreno, ou o que quer que vá ser. Deus decide isso. Não o primeiro que encontra, mas o primeiro que Deus decide. Talvez um venha aqui e um... Você já reparou no tubo de ensaio, ao vê-los se unirem? Eu já observei. Deus tem de decidir isso. Cada um deles parecido, mas por eleição. O nascimento natural é por eleição. Deus toma 1 do milhão. Quando Israel deixou o Egito, a caminho da terra prometida, eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Cada um esteve sob o mesmo cordeiro sacrificial, ou não teria vivido. Cada um ouviu a Moisés, o profeta. Cada um foi batizado nele no Mar Vermelho. Cada uma dançou, as mulheres com Miriam, de um lado para o outro quando Deus destruiu o inimigo. Cada um esteve com Moisés e o ouviu cantar no Espírito. Cada um comeu maná do deserto que caía do céu. Maná novo toda noite, que é um tipo da mensagem. Cada um comeu dele. Mas dos 2 milhões, quantos entraram? 2. 1 de 1 milhão. Há aproximadamente 500 milhões de cristãos no mundo esta noite, incluindo católicos e tudo mais. 500 milhões de assim chamados crentes no mundo. Se o arrebatamento viesse esta noite, isso significaria, se o resultado fosse 1 de 1 milhão, eu não digo que seja, mas se fosse 500 pessoas nas próximas 24 horas estariam faltando, você nem mesmo teria notícias disso. Haverá esse tanto faltando de qualquer maneira, de que nem mesmo você consegue dar conta. Então poderia acontecer a nós, amigo, como aconteceu quando João Batista veio. Até mesmo os discípulos disseram, porque dizem as Escrituras, porque os apóstolos ou os profetas dizem, porque dizem que é mistério, que Elias venha primeiro e restaure todas as coisas. Ele disse, eu vos digo que Elias já veio, e vós não o soubestes. Um desses dias nós poderíamos ser deixados sentados aqui. Que me diz do arrebatamento antes que a tribulação se estabeleça? Já veio e vós não o soubestes. Todo o corpo selado, apenas mantendo-o no passo. Não estou dizendo que seja assim. Espero que não seja. Mas, amigo, quando isto soltar, se temos um sentimento no coração esta noite de que devíamos endireitar a vida e as coisas que temos feito, permita-me aconselhá-lo como um irmão ministro. Eu vou dizer isto pela primeira vez no púlpito
Eu tenho me estendido esta noite acerca disto mais do que de qualquer outra coisa, em qualquer ocasião, de qualquer maneira, perante o público. Porque tenho tido grande liberdade nestas reuniões. Se você crê que sou profeta de Deus, escute o que ele disse. Se há um pequeno tinido de sentimento no seu coração, vá a Deus agora mesmo. Faça isto. Parem só por um minuto, homens. Olhem para os seus credos a que vocês servem. Olhem em suas igrejas. Está exatamente conforme a palavra de Deus? Vocês satisfizeram toda a qualificação? Diz, eu sou um bom homem. Assim foi Nicodemos e assim foram todos os demais. Eles eram ótimos, está vendo? Isso não tem nada a ver com isto. E mulheres, eu quero que vocês se olhem no espelho. E vejam o que Deus requer que uma mulher faça. E vejam no espelho de Deus, não no espelho da sua igreja agora, no espelho de Deus. E vejam se poderiam se qualificar em sua vida como a noiva espiritual de Jesus Cristo. Ministros, pensem o mesmo. Vocês suavizam as coisas aqui para poupar os sentimentos de alguém mais adiante? Vocês fariam isso se não fosse e eles o expulsarão da igreja? Se você está se sentindo assim, meu estimado irmão, permita-me adverti-lo em nome de Jesus Cristo. Fuja disso agora mesmo. E damas, se você não consegue estar à altura da qualificação de uma cristã, não como cristã nominal, mas em seu coração e sua vida siga exatamente o exemplo de como o certificado de casamento de Deus aqui diz que tem de ser. E membro da igreja. Se a sua igreja não é assim, não pode estar à altura da qualificação de Deus, da sua palavra. Saia dela e entre em Cristo. Isto é uma advertência solene. Nós não sabemos a que hora. E você não sabe a que hora esta cidade um dia vai se encontrar aqui no fundo deste oceano. Ó Cafarnaum, disse Jesus, tu que te ergues até o céu, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os prodígios, teriam permanecido até hoje. E Sodoma, Gomorra se encontram no fundo do mar morto. E Cafarnaum está no fundo do mar. Tu, cidade que afirma ser a cidade dos anjos, que tens te exaltado até o céu, e enviado todas as coisas sujas e imundas de modas e coisas tais, a ponto de até mesmo as nações estrangeiras virem aqui apanhar nossa imundície e divulgá-la. Até nossas finas igrejas e torres, e assim por diante, a maneira que fazes. Lembra-te, um dia jazerás no fundo do mar. Tua grande falha como favo de mel, debaixo de ti agora mesmo. A ira de Deus está arrotando bem debaixo de ti. Por quanto tempo mais ele reterá este banco de areia pendendo sobre aquilo? Quando esse oceano mais além deu 1 milha de profundidade, deslizar ali até chegar ao mar Salton, será pior do que o último dia de Pompeia. Arrependa-se, Los Angeles! Arrependa-se o resto de vocês e volte-se para Deus! A hora da sua ira está sobre a terra! Fuja enquanto há tempo para fugir e entre em Cristo. Vamos orar. Querido Deus, quando em meu espírito está agitado, meu coração está derramando lágrimas de advertência. Concede, ó Deus, que homens e mulheres não pensem no que eu disse como um gracejo. E a gente da igreja não pense nisto como algo que foi preconceito ou contra eles. Que eles vejam, Senhor, que é em amor. Tu me dás testemunho, Deus Todo-Poderoso, de que tenho ido de um lado a outro desta costa, ano após ano, proclamando a Tua palavra. Dá-me testemunho, ó Deus, se isto acontecesse esta noite, eu disse a verdade. Tu sabes que essa visão da noiva é a verdade. Eu tomei o Teu nome em relação a isto, Senhor, e disse que era assim, diz o Senhor. E sinto que estou consciente, Senhor, do que estou dizendo. Assim eu rogo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, permite que as pessoas se sacudam esta noite e fujam da ira que está por vir. Porque em Cabo está escrito sobre as portas e sobre as nações, uma marca de rejeitado foi posta de lado a lado nisto.
O Espírito de Deus se afastou entristecido disto. E eles estão pesados nas balanças e achados em falta. A festa do rei Nabucodonosor se repetiu, com festas de bebedeira e mulheres seminuas, chamando a si mesmas de cristãs. Ó Deus do céu, tem misericórdia de um mundo pecaminoso e um povo pecaminoso, Senhor. Como somos esta noite, Deus, estou tentando ficar na brecha e pedir misericórdia divina. Que tu fales nesta multidão esta noite e chames tua noiva à ponderação, Senhor, para marchar não pelo sinal de algum credo, mas ao som do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Concede isto, ó Deus, que seja dado a conhecer esta noite que tu és Deus e tua palavra é verdade. Enquanto solenemente, na presença deste povo, nós os chamamos à ponderação da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu rogo por eles, Senhor. Eles têm visto a ti, sem sombra de dúvida, mover-te de lado a lado em suas multidões, e lhes dizer o que está em seu coração. E tu sabes, Senhor, isso agora mesmo, o que está se passando. Tu sabes que isso é verdade, ó Deus. E rogo a ti, em nome de Jesus, permite que o Espírito Santo interceda novamente, Senhor, e saque desta audiência, Senhor, aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Concede isto, ó Deus, eu rogo de todo o coração. Estas pessoas, naturalmente, Senhor, me dariam uma última moeda de 1 centavo que tivessem para apoiar a mensagem. Eles fariam qualquer coisa que pudessem, mas, ó Deus, quando se trata de concordar com ela e entrar nela, eu rogo, Deus, que essa seja a noite em que tuas recompenses e derrames o teu Espírito Santo sobre esta convenção, e que não haja nenhum brincar ou saltar, mas um choro e um clamor e um arrependimento, pegando das pontas do altar, enquanto vemos juízos rugindo debaixo de nós esta noite. Concede isto, Deus. Eu rogo tão sinceramente quanto sei, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, irmã, eu não sei o que mais dizer. Se achei graça aos seus olhos pelo poder de Deus, se você crê que sou seu profeta, esta é a primeira vez em público que disse isso. Mas sinto uma estranha advertência de algum tipo. Não sou propenso a isto. Vocês sabem que não sou. Não ajo assim. Eu hesitei em pregar essa mensagem e dizer essas coisas. Eu me esquivo e tudo mais para evitar fazer isto. Porém, foi dito. E me levantarei no dia do juízo como uma testemunha de que disse a verdade. Isso é assim, diz o Senhor Deus. Ó pentecostais, fujam por sua vida. Fujam para as pontas do altar e clamem antes que seja tarde demais. Porque chegará a hora em que vocês poderão clamar e não adiantará. Porque Esaú procurou achar um lugar do seu direito de primogenitura e não pôde encontrá-lo. Eu a encomendo, ó Califórnia, ó Convenção dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, os quais eu amo, pelos quais eu tenho deixado coisas e aos quais tenho me unido de todo o coração. Eu os encomendo a Jesus Cristo esta noite. Fujam para Ele, não deixem jamais que o diabo os esfrie disto. Permaneçam exatamente com isto, até que todos sejam cheios do Espírito Santo, de tal maneira que eu faça vir a esta palavra, que faça vocês, mulheres, se endireitarem, que faça vocês, homens, se endireitarem. Se você disse que tem o Espírito Santo e não concorda com a palavra, é outro Espírito em você. O Espírito de Deus está em sua palavra, a messiânica, a palavra ungida. A noiva tem de ser uma messianete, a palavra ungida. Fiquemos de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se vocês nunca mais ouvirem a minha voz, mas querendo Deus, estou rumando para a África em algumas horas. Pode ser que nunca volte, eu não sei. Mas digo-lhes de todo o coração, eu lhes disse a verdade. Não deixei de lhes anunciar tudo que Deus me disse para falar.
Eu o disse em nome do Senhor. É um momento solene. Eu não sei como expressar isto. Tentei deixar o púlpito 3 ou 4 vezes e não consigo fazê-lo. Esta é uma hora solene. Nunca a esqueça. Esta é a hora em que talvez Deus esteja fazendo seu último chamado. Eu não sei. Ele fará seu último chamado algum dia. Quando? Eu não sei. Mas estou lhes dizendo, conforme essa visão, parece que essa noiva está quase completa. Veja as igrejas nominais entrando. Quando a virgem adormecida veio buscar azeite, ela falhou em obtê-lo. A noiva entrou, o arrebatamento subiu. Tendo elas ido comprar azeite, chegou o esposo. Vocês estão adormecidos? Despertem rapidamente e voltem a si. E vamos orar cada um, como se estivéssemos morrendo neste minuto, em nome do Senhor. Oremos cada um à sua maneira. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de todos nós. O que adianta? Não importa o que façamos se falharmos nessas coisas. Eu me ponho de pé e peço misericórdia, ó Deus, antes que essa grande cidade afunde no mar e os juízos de Deus varram esta costa. Eu rogo, Deus, que tu chames a tua noiva. Eu os encomendo a ti agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.